Neste exato momento, milhares de brasileiros com mais de 60 anos têm suas artérias sendo silenciosamente bloqueadas, sem sentir absolutamente nada. E o mais alarmante, a maioria só vai descobrir quando for tarde demais, quando o coração já estiver pedindo socorro. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo da medicina japonesa, usado há mais de 300 anos, que pode transformar completamente essa história? E o melhor, com plantas que você pode encontrar aqui mesmo no Brasil. Eu sou a doutora Mariana Silva, cardiologista especializada em saúde do idoso, e há mais de 12 anos dedico minha carreira a cuidar do coração de pessoas na terceira idade. Nos últimos anos, descobri algo que a indústria farmacêutica definitivamente não quer que você saiba. Existe um método natural, cientificamente comprovado, que os japoneses utilizam para manter suas artérias limpas até idades avançadas. Hoje vou compartilhar esse segredo com você. Se quer proteger seu coração de forma natural e eficaz, já deixa um like neste vídeo, isso me ajuda a continuar trazendo informações que podem salvar vidas. Deixe-me contar a história de Sr. Antônio, de 68 anos, aposentado de Florianópolis. Ele chegou ao meu consultório com colesterol altíssimo, triglicerídeos nas alturas e pressão arterial descontrolada. Os exames mostraram que suas artérias já estavam com placas de gordura se acumulando, aquilo que chamamos de aterosclerose. O cardiologista anterior havia prescrito uma lista enorme de remédios, 6 comprimidos diferentes por dia, e o Sr. Antônio estava desesperado porque, mesmo seguindo à risca, os números continuavam ruins. Foi aí que lembrei de uma conversa que tive anos atrás com uma médica japonesa em um congresso internacional. Ela me contou sobre plantas específicas que fazem parte da medicina tradicional japonesa há séculos e cujos efeitos cardioprotetores estavam sendo confirmados por estudos recentes. O mais incrível é que algumas dessas plantas crescem aqui no Brasil ou são fáceis de encontrar. Propus ao Sr. Antônio um desafio. Além da medicação que já tomava, incluiríamos 3 plantas específicas em sua rotina. Nada de parar remédios sem orientação, isso jamais, mas adicionar esses aliados naturais ao tratamento. E sabe o que aconteceu em apenas 3 meses? Antes de contar, preciso explicar exatamente o que essas plantas fazem no corpo. Não adianta apenas saber os nomes se você não entende como elas protegem seu coração. Fica comigo, que isso é ciência pura, não conversa de charlatão. Por que os japoneses têm uma das maiores expectativas de vida do mundo? Porque em Okinawa, muitas pessoas ultrapassam os 100 anos com o coração funcionando perfeitamente. A Organização Mundial da Saúde estudou isso a fundo e concluiu que o segredo está na alimentação deles, nas plantas que consomem diariamente e no conhecimento milenar que preservaram. Aqui no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre pessoas acima de 60 anos. São quase 400 mil mortes por ano, e a maioria poderia ser evitada com prevenção adequada. A primeira planta que vou revelar se chama Ginkgo biloba. Talvez você já tenha ouvido falar dela, mas aposto que não conhece todo o poder que ela tem para o coração. O ginkgo é considerado um fóssil vivo, existindo há mais de 200 milhões de anos. No Japão, essa árvore é sagrada, e suas folhas são utilizadas na medicina tradicional desde o século XVI. O que o ginkgo faz? Ele melhora drasticamente a circulação sanguínea. Seus flavonoides e terpenoides funcionam como vasodilatadores naturais, relaxando as paredes das artérias e permitindo que o sangue flua melhor. Quando o sangue flui sem obstáculos, o coração não precisa trabalhar tanto, é como desbloquear um cano entupido. Além disso, o ginkgo tem ação antioxidante poderosa, combatendo radicais livres que inflamam as artérias, e essa inflamação é justamente o que facilita o acúmulo de gordura nos vasos. Estudos da Universidade de São Paulo mostraram que o uso regular do ginkgo pode reduzir em até 30% a formação de placas de aterosclerose. Deixe-me contar sobre Dona Helena, de 71 anos, de Belo Horizonte. Ela chegou ao consultório reclamando de formigamento e dormência nas pernas. Os exames mostraram circulação periférica comprometida. Quando as pernas sofrem, o coração geralmente também está em risco.
Prescreve extrato de ginkgo biloba, 120 mg por dia, dividido em 2 doses. Em apenas 6 semanas, voltou radiante. O formigamento havia desaparecido quase totalmente, ela caminhava com muito mais facilidade e os exames mostraram melhora significativa no fluxo sanguíneo. Agora, a segunda planta, ainda mais poderosa, é o Gynostema pentaphyllum, conhecida no Japão como Gelgulan. Chama atenção pelo apelido erva da imortalidade e não é exagero. Em uma região da China próxima ao Japão, onde o consumo da planta é rotina, há a maior concentração de centenários do mundo. Pesquisadores descobriram que ela contém compostos chamados de penosídeos, ainda mais potentes que os do ginseng tradicional. O que ela faz pelo coração? Primeiro, regula o colesterol naturalmente, aumentando o HDL, colesterol bom, e reduzindo o LDL ruim. Segundo, tem ação anti-inflamatória intensa, protegendo as paredes das artérias. Terceiro, melhora a função do endotélio, o revestimento interno dos vasos, o que reduz drasticamente o risco de infarto e AVC. Um estudo da Fiocruz mostrou que o Gelgulan pode reduzir até 25% do LDL em apenas 3 meses, sem os efeitos colaterais das estatinas, como dores musculares e outros problemas. E aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto os remédios convencionais apenas controlam os sintomas, essas plantas atuam na raiz do problema. Elas limpam, protegem e fortalecem as artérias de dentro para fora. Lembro do Sr. Roberto, de 74 anos, de Porto Alegre. Tomava estatina há anos, mas as dores musculares eram tão intensas que pensava em parar o remédio, o que seria arriscado, já que seu colesterol era altíssimo. Com o uso dessas plantas, ele conseguiu equilibrar naturalmente os níveis de colesterol, aliviar sintomas e proteger seu coração de maneira duradoura. Se você quer cuidar do seu coração de forma natural, segura e eficaz, essas plantas podem ser grandes aliadas. Elas são o segredo que os japoneses conhecem há séculos e que pode transformar a saúde cardiovascular de qualquer pessoa, mesmo aqui no Brasil. Cuide do seu coração, compartilhe esse conhecimento e fique atento às pequenas mudanças que podem salvar vidas. Eu propus que ele começasse a tomar o chá de Gynostema, 3 xícaras por dia, enquanto ajustávamos a dose da estatina aos poucos. Em apenas 4 meses, o colesterol dele baixou tanto que conseguimos reduzir a estatina pela metade, e as dores musculares diminuíram significativamente. O Sr. Renato ficou tão feliz com a mudança que começou a compartilhar a experiência com todos os amigos, recomendando o que funcionou para ele. Mas antes de eu revelar a terceira planta, que na minha opinião é a mais poderosa de todas, quero te fazer uma pergunta importante. Alguma vez você ou alguém da sua família já teve problemas no coração, colesterol alto, pressão descontrolada ou até um susto mais sério? Escreva aqui nos comentários, porque eu leio todos e isso me ajuda a entender melhor o que vocês estão enfrentando. A terceira planta é o chá verde matcha. Talvez você esteja pensando, a chá verde todo mundo conhece. Sim, você tem razão, mas eu não estou falando do chá verde comum. O matcha é diferente, e vou te explicar exatamente por quê. O matcha é feito com a folha inteira do chá verde moída em pó. Quando você toma o chá verde tradicional, faz uma infusão e descarta as folhas. No matcha, você consome a folha inteira, ingerindo de 10 a 15 vezes mais antioxidantes. Entre essas substâncias, as catequinas, especialmente a EGCG, têm um poder cardioprotetor impressionante. E como o matcha age no seu coração? Ele previne a oxidação do colesterol LDL, porque não é só o colesterol alto que é perigoso. O problema real acontece quando ele oxida, ou seja, sofre um processo de deterioração dentro das artérias. É o colesterol oxidado que se acumula e forma as placas. O matcha impede essa oxidação. Além disso, melhora a função dos vasos sanguíneos, tornando-os mais flexíveis e elásticos. Artérias rígidas indicam envelhecimento, artérias flexíveis, saúde e vitalidade. O matcha literalmente rejuvenesce suas artérias. Estudos japoneses mostram que pessoas que consomem matcha diariamente têm menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares.
Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Geriatria reconhece os benefícios do chá verde para a saúde do idoso, mas poucos médicos orientam especificamente sobre o matcha, e isso precisa mudar. Se você está gostando dessas informações, deixe um like. Cada curtida me mostra que este conteúdo está realmente fazendo diferença na vida de vocês. Deixe-me contar sobre Dona Célia, de 69 anos, de Curitiba. Ela era diabética, hipertensa e tinha histórico familiar de infartos. O medo dela era passar por um susto parecido com o que o pai dela sofreu. Quando me procurou, percebi que, além dos remédios, ela precisava de algo mais para fortalecer seu sistema cardiovascular. Orientei que ela tomasse matcha todas as manhãs, uma colher de chá do pó dissolvida em água morna antes do café. Em 3 meses, a pressão dela estabilizou melhor, o nível de açúcar no sangue melhorou e ela perdeu 3 quilos sem seguir nenhuma dieta restritiva. Mas o mais importante, os exames que avaliamos mostraram redução significativa nos marcadores inflamatórios, sinal de que as artérias estavam mais saudáveis. Agora você conhece as 3 plantas: ginkgo para circulação, ginostema para colesterol e inflamação e matcha para proteção antioxidante. Mas sei que você deve estar se perguntando: como usar, quanto tomar e onde comprar? Vamos lá! O ginkgo você encontra em cápsulas em farmácias e lojas de produtos naturais. A dose recomendada é de 120 a 240 mg por dia, dividida em 2 tomadas, de preferência com alimento. O ginostema pode ser encontrado em lojas especializadas em chás orientais ou pela internet, geralmente na forma de chá. Use uma colher de sopa de folhas secas por xícara de água quente, deixe em infusão por 5 minutos e tome 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. O matcha também está disponível em lojas de produtos naturais ou online. Atenção! Escolha um produto de qualidade com cor verde vibrante e sabor levemente adocicado. Uma colher de chá dissolvida em água morna, 1 ou 2 vezes por dia, é suficiente. Mas aqui está o mais importante: essas plantas não são mágicas. Elas não substituirão hábitos saudáveis. Sem alimentação equilibrada, exercícios e controle do tabagismo, seus efeitos serão limitados. E nunca interrompa seus medicamentos sem orientação médica. Se você toma anticoagulante, informe seu médico antes de iniciar o ginkgo, porque ele pode potencializar o efeito do remédio. Se você usa medicação para pressão, monitore, pois essas plantas podem reduzir os valores e exigir ajustes. O objetivo é complementar, potencializar os resultados e fornecer ao corpo ferramentas naturais para se curar e se fortalecer de dentro para fora. Voltando ao Sr. João, de 68 anos, de São José dos Campos, depois de 3 meses usando as 3 plantas junto com a medicação convencional, os resultados foram impressionantes. O colesterol total caiu 48 pontos, o LDL reduziu 35 pontos, os triglicerídeos que estavam em 320 desceram para 180, e a pressão arterial estabilizou em 120/80, sem aumentar doses de remédio. Mas o mais emocionante, ele relatou sentir-se mais disposto, com menos cansaço e mais vontade de viver, porque quando o coração funciona bem, a vida inteira melhora. Se você quer receber conteúdos ainda mais aprofundados sobre saúde natural e prevenção de doenças, acompanhe as próximas publicações. A ciência moderna está confirmando que os povos antigos já sabiam há séculos. O segredo dos japoneses não é sorte, é conhecimento preservado, aplicado com sabedoria. A medicina integrativa, combinando tratamentos convencionais e naturais comprovados, está crescendo globalmente, e aqui no Brasil cada vez mais profissionais percebem seu valor. Você não precisa escolher entre remédios e plantas. Eles podem atuar juntos. O medicamento controla rapidamente os sintomas, enquanto as plantas fortalecem o corpo gradualmente, promovendo saúde verdadeira de dentro para fora. Se este vídeo foi útil, não deixe de conferir o próximo que vai aparecer na sua tela, onde falaremos sobre os 3 alimentos que você deve evitar para proteger seu coração. São itens que muitas pessoas consomem diariamente sem perceber o estrago que causam. Até a próxima!